Bem-vindo a um curso de escrita jurídica com ChatGPT. Você vai iniciar agora uma jornada transformadora, uma jornada que vai tirar você de um nível amador de uso da ferramenta para um nível profissional. O meu objetivo aqui é mostrar que o usuário que não entende como a ferramenta funciona, usa a ferramenta de modo infantil. Eu quero transformar essa realidade. Eu quero mostrar que é possível utilizar o ChatGPT com segurança, com eficiência, com profundidade, inclusive para atividades que exigem precisão, que exigem complexidade, como por exemplo a atividade jurídica. Eu sou juiz, trabalho com o ChatGPT desde fevereiro de 2023 e cada vez mais tenho percebido o desenvolvimento dessa ferramenta e o desenvolvimento das possibilidades de uso. O ChatGPT, Cloud e outras ferramentas de linguagem natural estão cada vez mais inteligentes, no sentido de que estão desenvolvendo habilidades para as quais inclusive nem foram treinadas, mas que ajudam bastante a atividade jurídica, por exemplo, a atividade de análise de processos, ou a atividade de redação de minutas, ou de sugestão de perguntas em audiência, de formulação de quesitos. E tudo isso será visto ao longo desse curso. Nosso curso ele está dividido em 4 jornadas básicas, 4 módulos básicos. O primeiro módulo é essencial para que a gente entenda como a ferramenta funciona. A gente vai entrar dentro da mente do ChatGPT, vai entender conceitos fundamentais como o conceito de aleatoriedade, de janela de contexto, temperatura, modos de uso, camadas do prompt, para que a gente entenda realmente a lógica de funcionamento da ferramenta. Se a gente não entender como a ferramenta funciona, a gente não vai conseguir usar bem, a gente vai ser dominado pela ferramenta e não vai conseguir dominar a ferramenta. Depois, na segunda parte, nós vamos entrar em como usar a ferramenta no direito. Aqui vai ser uma área totalmente prática. São aulas em que eu faço um passo a passo sobre como fazer da melhor forma. Nós vamos usar nessa primeira parte o básico de engenharia de prompt para que a gente consiga fazer boas instruções para a máquina. E sobretudo, ao longo do curso, eu vou mostrando limites da ferramenta. Porque mais importante do que conhecer as suas potencialidades é conhecer os limites. Se nós não conhecemos os limites, nós seremos enganados por ela. Nós acreditaremos no resultado que ela vai produzir porque ela é muito convincente. Os LLMs têm um defeito, que na verdade não é bem um defeito, é uma característica. Eles são muito convencidos e muito convincentes. Eles mentem com convicção. E eles não têm conhecimento, ele não tem consciência da sua própria limitação. Então, quando ele dá uma resposta muito boa, muito robusta, muito convincente, o usuário que não sabe o que está acontecendo vai ser enganado. E eu não quero que você seja enganado, eu quero que você perceba que quando a máquina, por exemplo, está produzindo uma resposta que parece incrivelmente racional, aquilo ali pode ser fruto do completo acaso, pode ser apenas uma aleatoriedade estatística produzida sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhuma sabedoria intrínseca, sem nenhum senso de justiça. Isso não significa dizer que nós não vamos poder usar a ferramenta para o direito, pelo contrário, nós podemos usar a ferramenta para o direito, mas não como substituto do juízo de valor humano. A gente não quer, e esse é o ponto fundamental desse curso, a gente não quer uma ferramenta em que a gente aperte o botão e a partir daí interrompa a razão humana. Isso não vai acontecer. Nosso objetivo é unir o usuário à ferramenta, ou seja, fazer com que o usuário trabalhe junto com a inteligência artificial para produzir conhecimento muito mais amplo. O usuário tem que estar no comando, o usuário tem que direcionar, o usuário tem que supervisionar. Isso é muito importante porque a gente vai aprender que uma das características dos LLMs é a surpresa. Eles raramente respondem bem a uma primeira solicitação do usuário. Nós precisamos enriquecer a conversação, chamada janela de contexto, para que ele dê respostas melhores. E, portanto, o usuário tem que ter esse poder, essa capacidade, esse juízo crítico de olhar o que a máquina está fazendo, o que está produzindo. Tudo isso é feito ao longo do módulo 1 e módulo 2. No módulo 3, nós vamos entrar em estilo, sobretudo estilo de escrita. É onde nós vamos unir a nossa habilidade de produzir textos de qualidade, de entender o que é clareza, de entender como funciona a mente do leitor para direcionar a máquina para produzir textos com qualidade. Nós vamos entrar também na área das figuras literárias, recursos retóricos, para que a gente consiga escrever textos que não são mais do mesmo, que não são aqueles clichês de máquinas, aqueles textos superficiais que de cara a gente percebe que foi feito por inteligência artificial. Nós não queremos isso, nós queremos textos autênticos, textos ricos,
textos com estilo, inclusive mimetizando a nossa própria voz. Sim, é possível controlar o estilo, controlar a camada de estilo, e inclusive é possível dar a nossa própria voz à máquina, mas isso requer uma série de técnicas que a gente vai mostrar justamente no módulo 3. O módulo 4 ele entra na área de argumentação e persuasão. É uma área onde para nós do direito é fundamental, porque nós não queremos apenas escrever textos que sejam claros. Com o nosso texto, nós temos a intenção de justificar, de fundamentar, de convencer, de influenciar, de persuadir. Por isso, a gente tem que dominar técnicas de persuasão, temos que entender o que é a rota periférica, temos que entender o que é a rota central, para a partir daí conseguir desenvolver um texto que não seja apenas esteticamente agradável, mas também que seja persuasivo. Então a gente vai aprender várias técnicas de persuasão usando o ChatGPT. E aí nesse ponto, aqui eu já vou dizer para vocês que a gente tem uma ferramenta incrível de argumentação e persuasão. O ChatGPT tem muitos limites, mas também tem muitas potencialidades. E as principais potencialidades estão no campo das habilidades comunicacionais, habilidades linguísticas e habilidades psicológicas, inclusive persuasão. E aí a gente vai aliar o conhecimento da ciência da persuasão, que já existe hoje, que já foi produzido, para utilizar o ChatGPT e produzir textos mais persuasivos. Isso é a parte principal do nosso curso, é a estrutura central do nosso curso. Mas nós temos também módulos adicionais que vão ser enriquecidos diariamente na medida em que a tecnologia avança. E a tecnologia avança todos os dias. Eu sou prova disso porque em alguns momentos eu gravo uma aula e no dia seguinte a tecnologia muda e aquela aula tem que ser jogada no lixo porque ela já não é mais atual. Para mim dá muito trabalho fazer esses módulos adicionais porque realmente é um trabalho de análise constante e de atualização constante. De qualquer modo, nesse módulo adicional, nós vamos entrar também em engenharia de prompt, que é a arte de conversar com as máquinas, ou seja, nós teremos um módulo específico adicional não obrigatório sobre engenharia de prompts, com várias técnicas avançadas sobre como se comunicar com as máquinas de modo convincentes. Nós teremos um módulo adicional sobre GPTs customizados, a possibilidade de nós criarmos os nossos próprios GPTs com o nosso conhecimento, com as instruções que a gente vai personalizar e, portanto, desenhar para tarefas específicas que a gente deseje utilizar através de GPTs customizados. E nós teremos também outros módulos, como por exemplo sobre o Cloud. O Cloud é uma ferramenta muito poderosa para textos, para análise de textos e, portanto, para o direito é talvez a melhor ferramenta hoje que nós temos à disposição dos usuários. E ele tem algumas características peculiares. Ele é fácil de usar, muito parecido com o ChatGPT, não tem tanta diferença, mas tem alguns recursos e algumas técnicas que podem ser úteis, a gente conhecer para poder usar com mais qualidade, como por exemplo os artefatos, os projetos, que são recursos específicos do Cloud e, portanto, teremos módulos específicos para isso. Enfim, vocês veem aí que é um curso que tem a pretensão de ser o melhor curso sobre inteligência artificial aplicada ao direito. Eu vou ser bem sincero, esse não é um curso de escrita jurídica, ele vai muito além da escrita jurídica. A escrita jurídica é o pretexto para que a gente conheça outras potencialidades da ferramenta. Mais ainda, eu posso dizer com certa sinceridade, que esse curso vai além do direito. Apesar do que o meu conhecimento de fundo é o conhecimento jurídico, os meus exemplos que eu utilizo são voltados ao direito, essas técnicas são aplicáveis a outras áreas. É possível sim utilizar técnicas de engenharia de prompt para tudo, não só para o direito. De qualquer modo, fica aqui o convite para que você explore todas essas trilhas de conhecimento, explore esse novo mundo, esse fascinante mundo e esse assombroso mundo da inteligência artificial generativa. Não tenha medo, se você dominar a ferramenta, você vai conseguir fazer o que você quiser com ela, você não vai ser dominado por ela. Não tenha medo de, por exemplo, de alucinação, porque a gente tem técnicas específicas para identificar quando a ferramenta está produzindo coisas que não têm sentido, coisas que não existem, coisas que são falsas, né? E tudo isso, se você dominar, se você fizer a trilha bem direitinho, você vai conseguir alcançar um patamar muito mais alto. Tenho certeza que após essa experiência, você vai sair de um nível de infantilidade do uso da ferramenta para um nível profissional. Você vai deixar de ser um Homer Simpson usando a ferramenta para ser um Albert Einstein usando a ferramenta. É só acompanhar, seguir todas as aulas e quero também o seu feedback ao longo do curso.